Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Um acidente envolvendo 2 carros e 2 motos deixou pelo menos 5 pessoas feridas na Serra do Bandeirantes. As imagens mostram o momento em que o carro da autoescola subia a serra e perdeu o controle do veículo. Ele rodou, invadiu a pista contrária e atingiu o carro e as 2 motos que estavam descendo a via. No total, 8 pessoas se envolveram no acidente. 5 estavam no carro da autoescola, 1 no outro veículo, além dos 2 motociclistas. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para atendimentos. Os motociclistas e os passageiros do carro da autoescola que ficaram feridos foram levados para diferentes hospitais da cidade. O estado de saúde deles não foi informado. O carro da autoescola e as 2 motos foram os últimos veículos a serem retirados. Precisou ser jogada serragem na pista. Ela ficou interditada. Depois da remoção dos veículos, a via foi totalmente liberada. Em outro acidente foi registrado, dessa vez na BR-040, no quilômetro 747, em Santos Dumont. O veículo transportava bebidas e a carga se espalhou pela pista. Imagens que circulam na internet mostram diversas pessoas saqueando a carga. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O motorista sofreu ferimentos leves. E um grave acidente interditou a BR-116 entre Muriaé e Miradouro na tarde de terça-feira. A colisão aconteceu por volta de 5h20 da tarde no quilômetro 681. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um automóvel e uma carreta bateram de frente em uma curva. Com o impacto, outros 2 veículos de carga que seguiam no fluxo também foram atingidos. O motorista do carro, um homem de 45 anos, ficou gravemente ferido. Ele recebeu atendimento ainda no local por equipes de resgate da concessionária e foi encaminhado ao Hospital São Paulo, em Muriaé. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. A rodovia precisou ser totalmente interditada para o trabalho das equipes de socorro e remoção dos veículos. O trânsito só foi liberado por volta das 8 da noite, após a retirada dos destroços e liberação da pista. Os outros motoristas envolvidos no acidente não se feriram. A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância de dirigir com atenção redobrada nesse trecho da BR-116, que possui curvas acentuadas e alto fluxo de veículos de carga. O corpo de uma idosa de 77 anos foi encontrado na manhã de terça-feira em Rio Preto. De acordo com os bombeiros, a vítima estava desaparecida desde o dia 17 de março. O corpo foi localizado nas águas do rio que cortam o município. Ele foi deixado sob a responsabilidade da Polícia Militar, que acompanhou a ocorrência. A perícia da Polícia Civil foi acionada para as investigações. As causas da morte ainda não foram informadas. Esta semana viralizou um vídeo nas mídias sociais com uma nova declaração da mulher que afirma ter recebido R$20 mil para manter relações sexuais com o jogador Neymar em uma festa privada no interior de São Paulo. No vídeo, ela disse aos seguidores que não corre risco de engravidar, pois, segundo ela, teria feito xixi após a relação sexual. Só que ir ao banheiro depois da transa não ajuda em nada a prevenir uma gestação, como explica a ginecologista do Instituto de Saúde, HSVP, Daniela Soares. Mulheres, fazer xixi após a relação sexual não evita gestação. Não é um método contraceptivo. Isso porque anatomicamente o sistema genital e o sistema urinário são distintos, então eles são separados. A penetração ela acontece na vagina, pela vagina, e que dá acesso direto ao útero e às trompas, que é onde vai acontecer o encontro do espermatozoide com o óvulo e a fecundação com formação do embrião. Enquanto que o sistema urinário ele vai terminar na uretra, que é um caninho que se encontra acima da vagina. A micção após a relação sexual, ela ajuda sim, mas a evitar, prevenir infecção urinária e não a gestação. Portanto, se você não tem o desejo de engravidar no momento, o ideal é fazer uso de métodos contraceptivos, hormonais ou não hormonais. Então, isso é fake.
Fazer xixi após a relação sexual não previne gestação. O vereador de Orizânia, Sérgio Magela Ribeiro, do MDB, foi absolvido da acusação de ser o mandante do incêndio que atingiu uma unidade básica de saúde em maio de 2021. Inicialmente, ele e outros 2 réus foram condenados a 5 anos e 10 meses de prisão. Mas, após recurso das defesas, a Justiça absolveu todos os 3 em segunda instância. Você certamente já teve aquele boleto que deu alguma dor de cabeça. Imagine quando esse problema é causado por um serviço que você sequer contratou. Esse caso é o que várias pessoas estão denunciando na Justiça. Há quase um ano, a Tamires decidiu abrir uma MEI, uma microempresa individual. Mas apenas 2 dias depois, recebeu um e-mail informando que havia uma taxa extra a ser paga e um boleto. Foi o primeiro de dezenas. Tentei contato algumas vezes para entender em que momento foi, falado aquilo, em que momento foi contratado ou solicitado ou qualquer tipo de coisa nesse sentido. Obviamente não tive nenhum tipo de retorno. No caso da Tamires, a empresa emissora do boleto é a Ecom Internet e Tecnologia, que está em nome de Jonathan Gomes Alves. O empresário também aparece como sócio de outras empresas. Entre elas, a DM Internet, Tecnologia e Publicidade, que se apresenta como uma agência de marketing digital. No site Reclame Aqui, são mais de 500 reclamações, a maioria por cobranças indevidas. Este advogado também foi vítima. Segundo ele, o golpe começou em uma ligação com uma oferta de serviço digital. Eu desliguei o telefone, de repente me chega um boleto com um valor cobrando R$150 e se eu não pagasse meu nome iria para protesto. Eu esperei para ver, meu nome foi protestado, hoje eu estou em processo com eles de indenização. Ana trabalhou em uma dessas empresas de Jonathan e afirma que era orientada a cobrar insistentemente. Eu vou usar a palavra correta, era grossa. Então, o cliente era ameaçado o tempo inteiro, ou que se ele não pagasse, ele teria o CNPJ dele negativado. Hoje, ela também entrou na justiça alegando que não recebeu os direitos trabalhistas. O que foi achado no nome da empresa? Nada. Literalmente não achou nada. A princípio que dava para ver que é aquelas empresas de fundo de quintal, né? Nós procuramos a defesa de Jonathan, que não quis se pronunciar. Somente pelos meios legais. Não vamos nos posicionar a respeito enquanto não recebemos as intimações. Basta uma pesquisa rápida na internet para descobrir e-mail, telefone e até o nome e CPF de microempreendedores individuais. Em posse desses dados, é possível emitir uma infinidade de boletos de serviços que nunca foram contratados. Uma espécie de isca que pode confundir quem tem um pequeno negócio. Este especialista em direito do consumidor destaca que, em muitos casos, como os valores dos boletos não costumam ser altos, as vítimas pagam uma cobrança indevida para evitar mais dores de cabeça, como entrar com uma ação. O primeiro ponto importante é registrar uma ocorrência policial, porque isso pode caracterizar, em tese, o crime de estelionato. Verificar a procedência desse boleto, verificar se esse boleto tem um respaldo jurídico, é mesmo um boleto que foi combinado, no valor que foi combinado, e se está pagando para a pessoa certa. Só pague boletos depois de conferir essas informações. A gente volta na sequência no Jornal da Alterosa. Até já. Um homem foi preso suspeito de estar envolvido em tráfico de drogas em Além Paraíba. De acordo com a Polícia Militar, ele seria o olheiro e teria sido contratado por um suposto chefe de uma facção criminosa. Ainda segundo a polícia, o suspeito teria dito que a função dele era apenas monitorar a viatura policial e outros carros diferentes da comunidade. A polícia encontrou o cidadão escondido na copa de uma árvore. Com ele foram encontrados um radiocomunicador, junto com uma bateria reserva e um telefone celular. Os objetos foram apreendidos. O suspeito foi levado para a delegacia. O aumento das capivaras em áreas urbanas tem preocupado veterinários e especialistas em saúde animal. É que são esses mamíferos, são vetores primários do carrapato estrela, o transmissor da febre maculosa. A doença é grave e pode afetar os pets. Quando o assunto é cuidado com os animais de estimação, a Sulamita é certeira.
Olha, quando eu saio com as minhas cachorras, eu tento sempre ir em locais que o mato não está tão alto, porque eu sei do perigo, né, que o mato alto ele pode trazer, principalmente na questão de doenças ali para as minhas cachorras. Então, eu tenho o máximo de cuidado. Passear com os pets em locais como os que a tutora costuma levar a Atena e a Diana é um dos cuidados que os donos precisam ter para evitar que os pets tenham contato com ambientes que possam estar infectados, principalmente com um parasita preocupante, o carrapato estrela. Ele tem despertado a atenção dos especialistas em saúde animal. É que o número de capivaras, um dos principais hospedeiros primários do carrapato estrela, tem aumentado em áreas urbanas. E ele é o transmissor da febre maculosa. A preocupação, né, de um desequilíbrio de fauna, né, no caso das capivaras, aí, é justamente aumentar a incidência desses parasitas, né? A capivara é um dos hospedeiros prediletos, digamos, do carrapato estrela, né, do que a gente chama de Amblyomma sculptum, que é um carrapato vetor da febre maculosa. De acordo com o Instituto Brasília Ambiental, o Brasil tem quase 37 mil casos suspeitos de febre maculosa. Desse total, mais de 2.400 casos já foram confirmados. As regiões Sul e Sudeste concentram 80% desses registros pela doença nesse período. A doença também pode matar. No Brasil, 834 mortes já foram confirmadas entre 2007 e 2021. O tutor dos animais, né, sejam cavalos ou sejam animais de companhia, como cão e gato, eles têm que ser medicados periodicamente para esse tipo de infestação. As vacinas e os vermífugos estão em dia. Também o calendário de vacinação em dia, principalmente questão de remédio de pulga, de carrapato, eu tenho esse controle mesmo pelo aplicativo, pelo meu celular, para sempre estar em dia e evitar qualquer problema. O governo federal estima que mais de 10 milhões de brasileiros devem deixar de pagar o imposto de renda caso o projeto de lei da isenção seja aprovado. O texto foi entregue terça-feira à Câmara dos Deputados e prevê a isenção total do imposto de renda para brasileiros que ganham até R$ 5.000. O projeto foi assinado e entregue nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Motta, pelo presidente Lula. O que nós estamos fazendo é apenas uma reparação. Nós estamos falando que 141 mil brasileiros que ganham acima de 600, acima de R$1 milhão por ano, vão contribuir para que 10 milhões de pessoas não paguem imposto de renda. É simples assim. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a mudança é um passo para reverter o problema da desigualdade no país. É um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e é um projeto que busca a justiça social. Com ele, deputado Isaldo, não se pretende nem arrecadar mais, nem arrecadar menos. Se pretende fazer justiça. Se pretende garantir que as famílias, até essa faixa de renda, possam ter, ao final do mês, um alento. Pelas contas do governo, a medida deve custar quase 26 bilhões de reais por ano aos cofres públicos, que serão compensados pela taxação de pessoas que ganham mais de 50 mil reais por mês. O Palácio do Planalto espera que o projeto de lei alavanque a popularidade do governo. O aumento da faixa de isenção é uma promessa de campanha do presidente Lula. Mas, para entrar em vigor a partir do ano que vem, o texto ainda precisa ser aprovado por deputados e senadores, que devem fazer modificações. Quando a gente manda um processo para o Congresso Nacional, um projeto de lei ou medida provisória, eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto e, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. A iniciativa foi elogiada pelo presidente da Câmara, que não deixou de defender o equilíbrio das contas do governo durante o discurso. O Congresso, com certeza, na sua diversidade, ministro Haddad, fará alterações nessa matéria. Não haverá justiça social no país se não tivermos a responsabilidade fiscal. E isso, para o Congresso, é muito caro. Nas grandes cidades brasileiras, cenas de assaltos a motoristas, infelizmente, se tornaram comuns.
Criminosos quebram vidros de carros e levam celulares, bolsas e outros pertences. Por conta disso, a procura por alternativas de proteção aumentaram nesses locais. Uma cena vista todos os dias nas grandes cidades brasileiras. O bandido quebra o vidro e invade o carro como se fosse dele. Leva celulares, bolsas, computadores. Em São Paulo, só no mês de janeiro, foram 1.759 furtos de objetos do interior do veículo, como esse tipo de ataque é registrado na polícia, ou seja, 56 por dia. Essas ruas por onde estamos passando, na região central da cidade, ocupam os primeiros lugares nas ocorrências. Quem trafega sempre por aqui tem medo. Presenciei ontem, na minha frente. Como foi? O cara estava com o vidro aberto, o cara entrou dentro do carro, tirou o celular dele e saiu correndo, bem ali na frente. É tudo muito rápido, mas o dono do veículo tem uma chance se nos vidros das janelas houver uma película anti-vandalismo, como é chamado esse material à base de poliéster. Ele não consegue entrar no carro de primeiro, de segundo, de terceiro golpe, o que é o tempo suficiente para ele desistir da ação sem ter, de fato, conseguido roubar aquele carro ou entrar naquele carro. Com os vários golpes, o vidro até quebra, mas não estilhaça. A película é colocada pelo lado de dentro e, se o cliente quiser, tem o reforço da que escurece. A procura aumentou 40% no último ano. Nesta loja, na zona oeste da capital paulista, aplicam em 100 carros por mês. O repórter do programa Fofocalizando, o Fofoquito, foi roubado durante o carnaval. Veio um rapaz, colocou, não sei o que ele bateu aqui no vidro, acabou roubando meu celular, eu estava dentro do carro, acho que ele jogou uma pedra para quebrar, o vidro, para você ver, é bem forte tudo. Já a Herbert passou pela mesma situação, mas o carro tinha película. Bateu por 3 vezes... e ele não conseguiu entrar, ele fugiu e eu arranquei. Eu fiquei muito feliz de ter frustrado o ladrão. O preço vai de R$ 1.800 a R$ 5.000, dependendo da espessura da película. Mais cara, entre R$ 55.000 e R$ 85.000, e bem mais complexa, é a blindagem elétrica para caminhões e carretas com baús. Tecnologia 100% nacional. Ninguém vai levar um choque só de encostar no caminhão. Tem que caracterizar uma violação. Se o criminoso tentar arrombar, rasgar, furar o baú, automaticamente ele aciona um sistema que dispara uma sirene e também um choque de 20.000 volts. Não mata, mas imobiliza e ainda causa um desespero. O choque provoca uma forte cãibra, impedindo que o invasor continue a ação. A blindagem mistura diferentes materiais nesses painéis e no meio deles estão os circuitos elétricos. Na medida em que o bandido tenta cortar, ele vai gastando tempo, quebrando o disco, passando tempo, se desgastando, suando e de repente ele pega um fio. Pegou um fio, bum, 20.000 volts de choque. Os avisos estão por todos os lados. 750 caminhões já contam com a blindagem elétrica. Segundo o fabricante, em 6 anos houve apenas uma tentativa, frustrada, de arrombamento, indicando que o investimento, mesmo sendo alto, compensa. As apólices de seguro tendem a ficar mais baratas, além da necessidade ou praticamente da exclusão das escoltas no transporte, que tem um custo bem alto também. Obrigado pela companhia em mais um Jornal da Alterosa. A gente volta a se encontrar amanhã, às 10 para 7 da noite. Boa noite e até amanhã. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac. Compromisso com o trabalhador.